Viema Recording is on. 5.505. Realizamos essa live todas as sexta-feira, às 19 horas. Nós já estamos... Aqui não dá para ver, o Dilon ficou atrás, hein, Dilon? Qual que é o número da nossa... 177. 176. Hã? 177, aliás. 177. 977? É, 177. 177? É, o número da live. Ah, sim. Eu pergunto o Livro dos Espíritos. A pergunta? É. 922. 922, né? Quer dizer, estamos quase no finalzinho, né? E sem mais demora, né? Vamos fazer uma prece pedindo a Deus, a Jesus, que nos abençoe e que a gente seja muito feliz nas questões que vão ser apresentadas para nós. Mestre amado Jesus, aqui estamos nós, mais uma vez, diante da vossa presença, pedindo a proteção espiritual dos benfeitores, inclusive aqueles que editaram o Livro dos Espíritos, né? E foram tantos, que possa abrir a nossa mente, o nosso coração, e nós possamos ter a reciprocidade de passar também, aprender e a passar, que é uma troca, né? Troca de aprendizado. Trocando essas informações uns com os outros, que a gente vai assimilando cada vez mais. Né? Como diz a nossa querida irmã Darlene, da Federação, ela fala assim, você é um menino danado. Forma, né, que a gente se procede, porque cada vez que a gente aprende um pouco mais danado a gente fica, né? Mais danado por bem, por amor, a construção das coisas boas, né? E a edificação da nossa querida doutrina espírita. Muita paz, que Jesus nos abençoe, e os bons espíritos também iluminem a mente do nosso irmão Dilon, seu Maurício, e a minha. Né? A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. A afirmação que ele faz, né? O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Bem, haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Soma de felicidade, né? Aí ele diz, o Espírito responde, com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Essa foi a pergunta da semana passada. Posse do necessário. Qual de nós sabemos o que é necessário para nós, né? Qual de nós que muitas vezes acha que nunca está suficiente, né? Nunca está satisfeito. E a consciência tranquila também é outro complicador, né? A consciência tranquila quer dizer que eu estou fazendo tudo certo. E a fé no futuro. Acreditar no futuro. Então, são 3 situações que ela coloca aí para a felicidade, a soma da felicidade. Alguém quer comentar, seu Maurício, Orlando? Eu acho interessante, porque essa questão da felicidade relativa a cada pessoa, né? A cada um, o mesmo que me dá, o que eu tenho pode ser, para mim, ser felicidade, mas o mesmo que eu tenho, para o outro, poderá ser uma infelicidade completa, né? Só pensando em ganho mesmo. Você pega um cara que ganha muito dinheiro, que ganha milhões, aí eu falo assim, olha, se eu ganhar 15 mil por mês, eu fico feliz demais. Aí pega esses caras que ganham 1 milhão e fala, e se você passar a ganhar 15 mil por mês, o que você acha? Ele fica, talvez, suicida, né? Porque de tanto que ele ganha mais, aquilo não é suficiente. O mesmo caso, a gente comparando para baixo também.
A gente observa que pessoas que vivem, às vezes, sem ter praticamente o necessário, e estão sorrindo, estão felizes. Por isso que, então, a felicidade, a questão do possuir, mesmo falando aqui na questão monetária, outras coisas mais, esse possuir é muito relativo, né? O que traz felicidade para um, não traz para o outro, às É vezes. isso. E é por isso que a gente busca a felicidade aqui na Terra, né? Através dos bens materiais. A gente corre atrás da posse, do dinheiro, da ganância, né? E ainda aqueles que não têm conhecimento nenhum, eles matam para poder ter, né? Tira a vida do outro. Então, é muito relativo mesmo, né? Quando tem bastante dinheiro, está afortunado, fala, eu sou feliz, tal, né? Esquece ele que não leva nada para o caixão. Nada. O que a gente leva dentro do caixão? Nada, nem o corpo. Se deteriora, né? A gente volta para a vida espiritual, na bagagem a gente só leva as boas ações que praticamos aqui na Terra. E é interessante que todos nós corremos atrás do dinheiro, né? A gente não é satisfeito com aquilo que a gente tem na carteira, as contas que não paga. A gente quer mais, demais, demais, demais. No fundo, quase todos nós somos egoístas, né? Quase todos nós. Com isso a gente não vê nosso próximo, a situação do outro. A gente quer a melhora para nós. Exclusivamente para nós. Então, né? Então, a teoria a gente até aprende um pouco, né? Sabe um pouquinho da teoria. O duro é complicado é colocar ela no dia a dia, na prática. O egoísmo está presente em todos nós, o orgulho, cada um na sua limitação, né? Uns mais, outros menos, mas ainda estamos nessa. E é por isso que a gente não é feliz. É o que diz a pergunta aí, né? A felicidade está nesses 3 itens aí. E a gente ainda nem sabe o que é, como o seu Maurício lembrou aí, né? Uns quer uma coisa que para outros não é bom, para alguns seria excelente. E quiçá se ele conquista aquilo que ele achava que ia trazer felicidade, às vezes depois ele percebe que não é bem aquilo que ele queria. E assim vai. 923, a de hoje. Quem Vou pode ler. fazer ela? O que para um é supérfluo não representará para o outro necessário, e reciprocamente, de acordo com as posições respectivas? Eu acho que essa pergunta é quase igual à resposta que o seu Maurício deu aí, né? Sim, Parecido. conforme as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e as vossas ridículas extravagâncias, aqui é o futuro para a justiça, quando compreenderdes a verdade. Não há dúvida de que aquele que tinha 50 mil libras de renda, vendo-se reduzido a só ter 10 mil, se considera muito desgraçado. É tudo que o senhor Maurício falou. O senhor leu a pergunta, é, senhor Maurício? Pior que eu não tinha lido, viu? Deu spoiler. Por não mais poder fazer a mesma figura, né? Conservar o que chama a sua posição, ter cavalos, lacaios, satisfazer a todas as paixões, etc. Acredita que lhe falta o necessário, mas, francamente, achas que seja digno de uma lástima, quanto ao seu lado, muitos há morrendo de fome, de frio,
sem um abrigo onde repousar a cabeça. O homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. Na questão 715, né? Aí está 715. Ela é curtinha. Como pode o homem conhecer o seu limite do necessário? Aquele que é ponderado ou conhece por intuição. Todos só chegam a conhecê-lo por experiência à sua própria custa. Eu acredito que quando nós chegarmos no plano espiritual e que nós tivermos mais consciência do nosso proceder, né, aqui na Terra, que hoje nós estamos aqui e com pouca consciência. Nós vamos ficar pensando, nós vamos pesar isso muito. Pensar assim, olha, eu tinha uma situação assim e eu via pessoas com uma situação muito pior do que a minha e eu achava que me faltava o necessário. E pessoas que tinham muito menos do que a mim conseguiam ser feliz com aquele pouquinho que tinha, né? Por exemplo. Então, acho que quando a gente estiver no plano espiritual, a gente vai saber fazer mais balanço e ver o quanto nós erramos aqui na Terra com essa preocupação de querer ter mais, não satisfazer com o que a gente tem. Tanto no sentido material, como também no sentido da proteção divina, o amparo de Deus, a gente tem em todo momento e a gente às vezes não consegue entender que tem, né? Então, acho que tudo isso a gente deve, quando chegar no plano espiritual, a gente vai entender bem e vai ficar pensando por quê, né? Que eu tive essa encarnação toda e não consegui enxergar bem isso lá na Terra. Surpresas nos aguardam. Surpresas. Vamos para a próxima. 924. Acho que é a São Maurício lê, né? Existe, eu estou lendo aqui. Não, acho que eu consigo ler aqui no celular meu. Amai-lhes quem dependem da maneira de proceder do homem e que atinge mesmo os mais justos. Nenhum meio terá ele de os evitar? Resposta: deve resignar-se e sofrê-las sem murmurar se quer progredir. Sempre, porém, lhe é dado aurir consolação na própria consciência que lhe proporciona a esperança de melhor futuro se fizer o que é preciso para obtê-lo. Então, nós tem alguns males que independem, né, no nosso proceder. Então, você procede assim, mas vem. Segundo a doutrina mostra, aqui, né, o Kardec mostra isso, que nem tudo existe os males, né? Inclusive fala no Evangelho para causas atuais e causas anteriores das aflições. Que, por exemplo, se vem tem alguma enfermidade, por exemplo, tem muitas enfermidades que dependem do hoje, né? Tem muitas enfermidades que dependem do hoje nosso. Mas tem algumas enfermidades, por exemplo, que não dependem dos procederes de hoje. Ela vem. Mas aí fala assim, aí fala, se nenhum meio terá ele de os evitar, aí resposta, deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar, se quer progredir. Então, se a coisa veio para nós e eu não tive responsabilidade agora naquele problema que veio, então é porque está além das minhas forças, está além da minha escolha, é porque
a espiritualidade maior e Deus querem que sabe o que é bom para mim. Aí que fala, então se quer progredir, deve sofrer sem murmurar. Aí fala que sempre, porém, lhe é dado a aurir consolação na própria consciência, que lhe proporciona a esperança de melhor futuro, se fizer o que é preciso para obtê-lo. Então, pelo que mostra, nem tudo que a gente passa é construído por nós agora, né? A gente, por mais que faz, mas acaba que aquilo vai acontecer mesmo. Os males que não tem como evitar, né? Ele usa o termo males, né? Mas até esse termo, às vezes, a gente usa ele de forma inadequada. Por exemplo, lá na Venezuela está acontecendo aquelas catástrofes naturais, né? Aquilo ali é complicado, né? Como é que a pessoa podia prever, né? O morador ali, né? De repente fazer. Pessoa que se envolve numa situação dessa é muito difícil prever. Mas ali tem pessoas que sofrem de um jeito, tem muitos que sofrem de outras, né? Cada um passa de uma maneira diferente. Né? Alguns que é muito mais intenso, outros é mais confiante. E aí que entra aquela questão, né? Que da fé no futuro, né? Consciência tranquila, fé no futuro. Posse do necessário ali, acho que até não cabe, né? Porque realmente o necessário está faltando ali, né? A pessoa que está numa situação dessa, tá muito complicado. Mas são essas situações, né? Que a pessoa não tem como prever, né? Não tem como evitar. Né? E aí ela recomenda, né, passar pela situação de forma mais aceitável. Nós temos muitos exemplos, né, de aceitação, né, de pessoas que vivenciam situações bastante difíceis, né, e percebe-se que ela passa por aquela situação com muita fé no futuro, com muita mais serenidade, né. Pessoas que você vai visitar elas, está enferma, você sai de lá mais fortalecido, mais consolado, né, do que chega. Ela parece que ela passa uma energia boa, né, e te deixa melhor até do que chega. Então são pessoas que já são preparadas, né, para essa situação. Elas já têm um nível melhor para enfrentar as situações. 925. Aí está. Aí eu. Por que Deus favorece com os dons da riqueza determinadas pessoas que não merece tê-las merecido? Não merece tê-los merecido? Isto é um favor aos olhos daquele que não vem mais do que o presente. Mas fique sabendo bem que a bonança geralmente é um teste mais perigoso do que a miséria. Ver a questão 814 e seguintes, né? Aí o Dilon colocou aqui, prova das riquezas e da miséria. Porque Deus deu uns as riquezas e o poder e a outros a miséria? Para experimentar cada pessoa de maneira diferente. Além do mais, como vocês sabem, essas provações são escolhidas pelos próprios espíritos. E nisso, muitas vezes, eles fracassam. Na 815, qual das duas provas é mais difícil para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? Tanto quanto a outra, a miséria provoca queixas contra a previdência. E a riqueza excita a todos os tipos de excesso, né? É uma questão interessante, né? A gente fala assim, a riqueza é uma tentação. Você tem muito, tem pessoas que não, mas tem outros que aproveita a riqueza para ter poder, para poder fazer o que quer, passar em cima dos outros, e assim vai, né?
humilhar. E já tem aqueles que não é, também não é não vamos generalizar, né? Eu sempre falo assim, que tem a pessoa que tem uma riqueza. Eu trabalhei numa empresa há 37 anos, né? E não tem uma queixa deles, porque quando eu saí me pagaram certinho. Eu trabalhei o tempo inteiro ali, fui reconhecido. Quando eu saí, recebi meus direitos, tudo, formei meus filhos. E como eu, eles tinham mais de 1.200 funcionários no Brasil inteiro. Quer dizer, se a pessoa tem aquilo e emprega, faz o bem, né? Cuida dos seus funcionários, dá o suficiente, acho que não é pecado ter. Né? Pecado é a soberbia, você ter e não ajudar ninguém de jeito nenhum. Achar que é teu, né? Dali a pouco vem um câncer, uma coisa te leva. E você fica ainda aí se perturbando no mundo espiritual, querendo aquilo que você tinha, supostamente você tinha, e sofrendo. E achando que é uma desgraça o que aconteceu com você. Então, eu acho que as duas provas são relativas, né? A miséria, se a pessoa está na miséria, só tem o suficiente para comer hoje, amanhã, mas ele é alegre, feliz, canta, distribui alegria para todo canto. Tem gente que é pobrezinho, que Deus me livre, mas é feliz. Ele está mais perto da vontade de Deus do que aquele que tem muito, esbanja e faz mau uso da riqueza do que Deus colocou nas mãos dele. Mas, de toda maneira, eu acho que não é um pecado você ter. O pecado é como você usou aquilo que colocaram na tua mão. Sempre você pensando, isso aqui não é meu, é provisório. É para me usar enquanto eu estou em vida. Né? Vamos ver qual o uso que eu vou fazer dele. Então, é interessante essa questão. Tudo é uma prova, tanto a pobreza, a miséria total, como a riqueza. É uma prova. Para ver como é que você se sai. Aí, ele diz favor, né? A pergunta diz assim: Deus favorece a uns com a riqueza sem ter merecido. Aí ele diz: isso é um favor para os seus olhos, né? Os olhos daqueles que só vê o presente, que não vê o futuro. E daí ele lembra que é perigoso, né? A pessoa ter muitas vantagens no campo material, muito perigoso. A tentação, né? Muitas vezes a pessoa se sente estimulada ao egoísmo, a fazer o mal, a usar aquele bem de forma equivocada. Já a pobreza, o que a pessoa pode fazer de errado é murmurar, né? Só, muitas vezes reclamar por conta daquela situação. Sofrer além daquilo que poderia, né? Do que é necessário. E aí? Seu Maurício. É interessante quando você, voltando lá na questão 814, que fala que essas provas, tanto da riqueza quanto da pobreza, são escolhidas por nós mesmos, né? E aqui na resposta fala assim, que significa o favor aos olhos dos que apenas veem o presente. Então, para quem olha o presente aqui na Terra, né, nós encarnados olhando o presente, a gente fala, por que Deus, fulano, tudo dá certo para ele, né? E tudo que ele
faz, dá dinheiro, rende dinheiro, vivo a vida feliz com bastante dinheiro, e a minha vida é tão difícil, não consigo dinheiro, aí leva esse pensamento. Mas por que Deus está favorecendo fulano, né? Aí é que fala que isso aos olhos que veem apenas o presente. Dá para enxergar assim. Mas se voltar à vida espiritual, vê que não é isso, porque nessa questão mesmo, na 815 já fala que a prova da riqueza é mais difícil do que a da pobreza ainda. Então, isso não foi um favor, não favoreceu, né? Não deu privilégio, não foi privilégio, porque ele escolheu. Talvez até os mentores espirituais dele lá, os amigos, talvez até tentasse convencer, olha, meu irmão, não seria nem bom essa riqueza, você vem e tal, isso pode não ser bom para você, mas ele fala, não, eu quero. Mas eu quero. Bem, aí a lei de Deus permite, né? Se a pessoa quer, ele permite. Não que, então, por isso que fala, as escolhas elas são nossas, né? E não há um favorecimento porque a prova de riqueza não é melhor do que a da pobreza, ela é mais, inclusive ela é mais difícil. Ok, 926. Aí está. Seu Maurício, né? Agora a minha. Criando novas. Aqui eu vou ler na outra, na minha versão aqui, tá? Tá mais fácil para mim. Aí deixa eu ler a minha versão que tá melhor. Criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições. Então, criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições. Aí a resposta: os males deste mundo estão na razão das necessidades fictícias que vos criais. Há muitos desenganos, se poupa nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidade tem, esse é o mais rico. Aí continua, né? Invejais os gozos dos que vos parecem felizes no mundo. Sabeis, porventura, o que lhes está reservado? Se os seus gozos são todos pessoais, pertencem eles ao número dos egoístas. O reverso, então, virá. Deveis, de preferência, lastimá-los. Deus, algumas vezes, permite que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque com lágrimas amargas apagará. Quando um justo é infeliz, isso representa uma prova que ele será levado em conta se a suportar com coragem. Lembrai-vos destas palavras de Jesus: bem-aventurados os que sofrem, pois que serão consolados. Então aqui, que quando fala criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições, verdade, né? A gente pode analisar que, à medida que nós criamos essas necessidades novas, nós estamos criando aflições. Porque se nós estamos criando necessidades no campo material, a não ser que a necessidade nossa fosse a necessidade do campo espiritual, né? Eu preciso cultivar o amor, eu necessito trabalhar em benefício do bem, nós criarmos essas necessidades, tudo bem.
Agora, o que a sociedade, a civilização cria é novas necessidades, né? Então, se a pessoa vivia com X, de acordo com a civilização mais moderna, ele precisa de 2, 3x para viver do mesmo jeito, ele vai criando necessidades. E, às vezes, aqui fala que o que menos necessidade tem, este é mais rico. Então, quanto mais, menos necessidade, são mais ricos, né? Então, tem pessoas que não têm, quase não tem posse do material, dos bens financeiros, mas também não tem necessidade. Você não tem necessidade, que está bem mesmo, né? Agora, quando nós temos bastante coisas, e nós queremos ter mais, não conformamos com o que temos, e queremos mais, isso que traz a infelicidade. E aqui fala que, geralmente, nós invejamos os gozos dos que vos parece feliz no mundo. Aí sabeis, porventura, o que lhes está reservado? Que às vezes tem pessoas que estão aparentemente felizes, tendo, por exemplo, tudo bom do bom financeiramente, tendo o melhor carro e comprando todo ano um carro novo, podendo fazer uma viagem à Europa, aos Estados Unidos, de 3 meses, e a gente, às vezes, invejando pessoas assim. Mas será que essa pessoa está caminhando no caminho reto que merece ser invejado? Aí ele fala que nem sempre, se os seus gozos são todos pessoais, pertencem eles ao número dos egoístas. Então não vamos invejar, não. Vamos sentir piedade. Não piedade no sentido de desejo que a pessoa caia, não. Mas piedade, aquela piedade que Jesus ensinou para a gente. Desejar o bem para aquela pessoa, né? E não sofrer por isso. Vamos nos contentar com o que nós temos, para que a gente possa necessitar do menor número das coisas, né? Menor número de dinheiro, menor número de calçado, menor número de roupa, o menor número de metros quadrados para morar, por exemplo. E aí a gente vai ser feliz. É isto. É o que gera a infelicidade, é o egoísmo mesmo. O egoísmo é a chave de tudo. Porque a gente nunca para pensar, né? Você pode ganhar um salário mínimo por mês e viver muito bem com aquele salário, pensando o seguinte, que tem gente que ganha 5, 6, não tem as pernas, não tem os braços, nasceu cego desde o ventre da mamãe, não é? E daria tudo para estar no teu lugar, tudo. Tem gente que não tem uma casa para morar, não é? Então a gente não pensa, a hora que você se conformar, falar, não, mas eu sou feliz. Gente, não tenho 3, 4, 5 X, como diz o nosso querido irmão Maurício, né? Mas eu tenho minhas pernas, tenho meus pés, tenho minha mão, eu tenho uma cabeça boa, tenho uma família maravilhosa que gosta de mim, né? Eu sou feliz. Mas a gente esquece que a gente já é feliz e não sabe. Nessa, o Maurício. É isso aí. Então, a pergunta, ela leva a questão das necessidades extras, né? que, que nem é necessidade, né? São fictícias, como ele diz na resposta. A nossa infelicidade está nessas necessidades que a gente cria e que não são verdadeiras. Eu
Como o senhor Maurício começou a ler a pergunta, eu lembrei do iPhone, né? Eu sou uma pessoinha que tem um sonho, quero ter um iPhone, mas você vai tirar meu sonho é ter um iPhone. Um iPhone, acho que agora é o 17, né? 17, ou aquele outro 16, 15 já não vale mais. Então, e a pessoa fica realmente infeliz, porque o meu telefone não é iPhone, meu é. Mas ele fala, eu faço ligações, eu uso os aplicativos que tem nele, normal, mas não é o iPhone. Aí depois a pessoa vai e com sacrifício compra o tal daquele bem, né, que não é tão necessário para ele. Passa uns dias, aquilo ali já não satisfaz mais, aí eu quero já um outro mais moderno. Então essas necessidades fictícias são os males do mundo, ele diz. São eles que nos deixam insatisfeitos, nos deixam infelizes. São necessidades artificiais, necessidades que não são necessidades reais. Né? Eu quero isso, quero aquilo, quero um carro novo, enfim. Então, a gente não sabe bem o que é o necessário, né? Eu acho que uma frase que fica para a gente é: o mais rico é aquele que tem menos necessidades. No finalzinho aí do primeiro parágrafo da resposta, ele coloca essa frase. Acho que essa frase é muito importante a gente manter ela na nossa cabeça, né? O mais rico é aquele que tem menos necessidades. É um comentário acho que de Emmanuel, né, para o Chico Xavier, né? Falou, vai ver que ele ia visitar uma pessoa que tinha muito recurso financeiro. Ele falou, ele é tão infeliz, tão pobre, que ele tem muito dinheiro. Né? Lembra aí, né? Considera essa frase. Tem muita riqueza. Por isso ele é uma pessoa muito pobre, porque tem muita riqueza. Então, às vezes, o excesso, né, nos leva à infelicidade, né? Porque a gente não sabe lidar com esse excesso. E a gente torna esse excesso como se fosse uma coisa extremamente necessária para a nossa vivência. 927, senhor Orlando. Certamente. O supérfluo não é indispensável à felicidade. Certamente o supérfluo não é indispensável à felicidade. Mas, ao mesmo tempo, não acontece com o necessário. Ora, a desgraça daqueles que estão privados do necessário não é real. Não entendi essa pergunta. Ora, a desgraça daqueles que estão privados não é necessário, não é real? É. O homem não é verdadeiramente infeliz, senão quando sofre da falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Essa privação talvez seja por sua culpa. Então ele só tem que queixar de si mesmo. Se for por culpa dos outros, a responsabilidade recairá sobre aquele que o causou. E daí? Dá uma pala aí, Dilon. Você está muito tranquilo. Eu tô pensando que o São Maurício vai interpretar melhor para nós isso aí, que isso aí tá parece meio, eu também fiquei meio confuso. Eu também, essa questão ela é um pouco meio complicada mesmo, que fala que o supérfluo não é indispensável à felicidade. Quer dizer que o supérfluo ajuda a felicidade. Então a felicidade não dispensa o supérfluo. Mas aí fala, isso é a palavra do Kardec, né? Mas o mesmo não acontece com o necessário.
Então, quer dizer que o necessário, ele ele precisa ter, porque se você não tiver o necessário, Você vai sofre. cair no sofrimento mesmo, não tem como. Você Mas aí sofre. a resposta fala o seguinte, né? Aí a pergunta fica, ora, a desgraça daqueles que estão privados, necessário não é real, então? Aí ele vem mostrando que o homem não é verdadeiramente infeliz, senão quando sofre a falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Então, por exemplo, se a pessoa falta a comida, por exemplo, aí vem o sofrimento mesmo. Aí ele tem até razão de sofrer, né? Porque tá faltando comida para ele comer. Se ele tem uma doença e não tem remédio para beber, Para aliviar a dor. ele também vai ser infeliz por aquilo, né? Então, isso vai acontecer. É por isso que aí ele fala que A voz que do Maurício está bem até... baixinha. Oi, tá me ouvindo agora? Agora sim. Porque tinha tem uma ligação daquelas inconvenientes, tá ligando aqui. Então, agora, tirando isso, ele fala o seguinte, que essa privação talvez seja por sua culpa, quer mostrar que talvez não, porque segundo o que os espíritos nos mostram, que todas as dificuldades que vêm, ou elas são causadas por nós hoje, ou elas são necessárias para nós corrigir alguma coisa, né? Na nossa caminhada. E se nós precisamos corrigir alguma coisa na nossa caminhada, é porque nós fugimos, é porque nós adoecemos. Ou seja, se eu preciso disso para a minha saúde espiritual, porque eu adoeci por mim mesmo. Foi ninguém que me adoeceu, eu mesmo que provoquei a doença. Então, aí ele fala que então ele só tem que se queixar de si mesmo. Agora, se a culpa é de outros, também não tem que queixar do outro, não, porque o outro que vai ter as consequências deles de acordo com o que ele fez, né? Então não cabe a ele reclamar. Então, o que ele mostra para nós que o que a gente falta, que pode causar a infelicidade, seria isso, né? A falta daquilo para a vida, né? Para a saúde, para ser manutenção da vida. Não sendo isso, não tem meio, não tem por que ser infeliz, não tem uma justificativa de ser feliz. Não posso ser infeliz porque eu queria. Eu não tenho direito, por exemplo, assim, não é justo eu ser infeliz porque eu queria. Eu tenho um carro 2015, aí eu vou ficar infeliz porque eu queria comprar um 2027. Ou 2026, né? E não posso. Aí aí essa infelicidade, ela não é uma felicidade bem lógica para nós, né? Agora aquela que que está faltando o necessário para a manutenção da vida, aí ele mostra que sim. Certo. Certo, senhor Nando? Certo, certíssimo. Muito bem, vamos para a próxima então. A 920. Uai. Eu coloquei só até a 927 aqui. Hoje eu estou meio atrapalhadinho. Não tem mais. Pronto aqui. Nos slides. Como é que está o nosso horário? Falta 10 minutos ainda. Se você quiser terminar agora, não tem problema, não. Então tá. Eu realmente eu parei nessa 927, não sei por quê. O que aconteceu aqui? Não tem problema, não. A próxima vez nós roubamos mais uns 5 minutos. Então tá. Avançamos, né? Tá certo. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, por mais um momento
de felicidade, né? Como o texto cita aí, né? A felicidade. O Evangelho fala que a felicidade não é desse mundo, porque a gente busca ela de uma forma bastante errada aqui. Só em cima das coisas materiais. E aí o texto vem explicando que a felicidade está nas nossas mãos. Está na maneira da gente encarar as dificuldades, as doenças, a falta, muitas vezes, de recursos financeiros, não é? E a gente é sempre muito inconformista. É muito bom quando a gente participa de um capítulo como esse, que nos esclarece tanta coisa que muitas vezes passa despercebido na nossa consciência, no nosso coração. Jesus amado, estamos aí aproximando de mais um final de semana, onde promete. Eu, por exemplo, vou ter ainda no mínimo umas 3 lives para participar. O Odilon, com certeza, seu Maurício também. Porque o nosso trabalho sempre é o Espiritismo, né? Nós não paramos. Então, o que nós pedimos nesta noite gostosa em que estamos vivendo é que nos dê discernimento, aprendizado, conforto, que esse final de semana a gente possa assimilar bem em nossos pensamentos aquilo que nós estudamos para colocar em prática no dia de amanhã. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muita paz, que Jesus nos abençoe e nos dê uma noite de reflexão, que o corpo dorme, o espírito se desprende. E ao desprender, a gente possa encontrar com os espíritos bons, iluminados, e fazer essa reflexão da vida que nós estamos levando aqui na Terra. Que assim seja. Assim seja. A paz para todos nós. Mano, até amanhã. Até amanhã. Com um novo livro. Amanhã nós começamos libertação. 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 Seu Maurício está convidado, não está, não? Sempre. Seu Maurício sempre. Tá bom, gente. É capaz que o senhor não esteja convidado, né, seu Maurício? É bem capaz. Sim. Seu Maurício, Fico com seu Deus, Maurício que é meus o irmãos. comandante da coisa. Com certeza. Comandante O nosso nada. chefe. Menos. Abraço para vocês, viu, meu Então irmão? tá, um abração, boa noite a todos, Boa fiquem com noite. Deus. Com Deus. Boa noite.